contar para vocês rapidamente nesse vídeo aqui as minhas impressões sobre essa partida do Palmeiras contra o Fortaleza. Fortaleza, no caso, contra o Palmeiras, já que o jogo foi no Castelão. Direcionar uma ótica principalmente aí para o jogo na perspectiva do Fortaleza, né? E acho que o Leão, até em virtude de jogar em casa, precisava ocupar muito mais o campo de defesa do Verdão, ter muito mais a bola, foi, na verdade, o que aconteceu. Mas o resultado refletiu aquilo que a gente já esperava, né? O Palmeiras tentando administrar, enquanto o Fortaleza tentando o tempo inteiro ali, né, furar a marcação ali, esse bloqueio defensivo muito bom do Palmeiras, e fazer os seus gols. Fez um gol, venceu por 1-0. Foi o Vojvoda hoje com, infelizmente, o que ele considera a força máxima que teve à disposição. E quando a gente fala força máxima, a gente precisa falar, por exemplo, do Guilherme na ponta esquerda. Lamentável, novamente, o Fortaleza praticamente morreu ali no setor esquerdo. É impressionante a falta já do Moisés, né? Então, e aí, o problema de se contratar, né, um jogador como o Guilherme é esse. Ele corre o risco de virar titular em jogos importantes. Ele vai entregar justamente isso, o nada. Porque este é o Guilherme, tem sido assim na carreira. Lá no Grêmio, por exemplo, ele era reserva. Não era relacionado para muitos jogos. Eu não sei até hoje de onde veio essa ideia de que o Guilherme era uma boa opção para o Fortaleza. A gente sabe de onde veio da cabeça do Marcelo Paes. Não foi nem o Cifec, foi o Marcelo Paes que quis bancar essa contratação. Ele já fez isso antes, né, quando trouxe ali o Júnior Santos, né, e está tentando fazer de novo com outro jogador aí que, infelizmente, para mim reflete um problema sério aí do Marcelo Paes, é isso mesmo, que é ele que está interessado mesmo, né, num jogador que vai instaurar um debate muito complicado aqui de vocês comigo aqui, né, caso o Fortaleza de fato consiga contratar. Então o Marcelo tem que parar de se meter aí nesse trabalho do Cifec aí, né. O que está acontecendo aí? A vaidade, o mosquito da vaidade está mordendo? É um grande presidente, já falei aqui, vocês sabem disso, quem me conhece sabe, que eu elogio demais a gestão do Marcelo, que para mim é diferenciada, ele é diferenciado, né? Quando a gente pensa o que são as gestões dos clubes brasileiros, quando a gente pensa o que são os presidentes de clubes brasileiros, ele entende muito de futebol e também de gestão. Agora, infelizmente, tem acontecido com ele algumas coisas que também ocorreram com outros presidentes de clubes que tiveram projetos parecidos com o do Fortaleza. Às vezes, mesmo sem o desejar e sem o perceber, esses erros passam a acontecer. Então, bancar o Guilherme, tá aí o resultado. O Guilherme, infelizmente, hoje não foi alternativa para o Fortaleza e não vai ser. Porque tem uma coisa aí que é interessante, que é o seguinte: quando o jogador tem ali os titulares, de quando em quando ele entra na partida, ele pode até mesmo apresentar um jogo legal, fazer um gol e tudo mais e tal. Ele não é o jogador, sabe? Ele é a alternativa. Quando ele vira o jogador, né? Quando ele vira o titular, e aí a responsabilidade aumenta, aí é que as pessoas percebem do que esse jogador é capaz. E na carreira do Guilherme, infelizmente até hoje, toda vez que ele for acionado como esse jogador responsável por entregar resultado, né, jogador em que a confiança do técnico foi depositada nele, ele não conseguiu responder. Esperemos que isso aconteça neste momento no Fortaleza, esperemos, mas na minha opinião é bem complicado de ocorrer se nós olharmos para o passado desse jogador nas equipes pelas quais ele passou. Fortaleza fez uma partida que não foi das melhores, evidentemente, porque falhou justamente ali quando chegou no terço final em especial. Falhou porque não teve jogo do lado esquerdo, mas também não teve do lado direito, né? O Dudu batendo cabeça com o Pikachu, definitivamente não se entendem. E infelizmente hoje o lado do campo do Fortaleza também é fruto dessa visão, né, de buscar no passado soluções, né? E essa busca no passado de soluções, na verdade, atesta aí a dificuldade de encontrar soluções no presente. Por um lado, e por outro lado, a história de bancar um jogador que, em teoria, o campo, né, falava que não era para ser bancado. Então a gente teve no lado de campo essas duas situações hoje. E o Fortaleza não teve jogo pelo lado do campo hoje, não teve felicidade, o futebol não fluiu pelos lados do campo, o que praticamente danificou demais aí a proposta futebolística que o Vojvoda queria levar a campo. Curiosamente, a equipe hoje foi com a ideia de acionar velocidade, né? Em teoria teria muito mais a bola, mas foi com a ideia de acionar velocidade, teve evidentemente muito mais a bola, teve muito mais finalizações contudo, sem muito perigo. Um primeiro tempo ali em que o Palmeiras administrou melhor, o Palmeiras também em alguns momentos, né, e falando um pouco que agora o Palmeiras decepcionou, né? Essa questão de administrar tá correto, ok, mas a questão na verdade por um lado, o Abel muito respeitoso, levou o time titular do Palmeiras, aquilo que ele tinha de melhor, na verdade, do Palmeiras. E eu respeito demais o Abel Ferreira por isso, e sempre vou respeitar, né? Então, enquanto o Palmeiras, vencendo por 3-0 Fortaleza, foi com força máxima, na ida Fortaleza, né, foi com time alternativo. Parabéns, Vojvoda, Marcelo Paes, Fortaleza, por essa ideia de abandonar praticamente a Copa do Brasil, porque abandonou ali. E não vem com essa história de arbitragem não, tá? Porque isso aí é narrativa para enganar bobo. A arbitragem foi cretina naquele jogo lá,
nós sabemos disso, mas ela não explicou a derrota do Fortaleza. O que explicou a derrota do Fortaleza foi a ideia do técnico de levar um time alternativo para vencer, para jogar contra, né, o melhor time do futebol brasileiro, que é o Palmeiras, né? Então o Fortaleza perdeu a sua classificação ali. E no jogo de hoje não tinha muito jeito, né? Venceria provavelmente ou empataria esse jogo aí, dificilmente perderia nos seus domínios para um Palmeiras que administraria o jogo, que foi o que aconteceu, né? Diante ali de mais de 40 mil pessoas, torcendo Fortaleza de parabéns de novo, dando um show, um espetáculo. Muitos foram a campo acreditando que a virada poderia acontecer e muitos foram a campo para alentar, né, para dar um calor ali, um carinho ali para sua equipe, porque supunha mesmo que o resultado não seria dos melhores. De qualquer maneira, o Fortaleza acaba saindo da competição vencendo, fica para a história essa vitória contra o Palmeiras aí, uma vitória que não deixa de ser importante, contra um time importante do futebol brasileiro, muito, né? Mais uma vitória que para a competição não serviu absolutamente para nada. O Fortaleza está eliminado, precocemente na minha opinião, né? E acho que quando tem um adversário como o Palmeiras, seja aí na Copa do Brasil, seja numa outra decisão, um outro clube da estatura do Palmeiras, por exemplo, a Sul-Americana, tem evidentemente que olhar para este confronto como um confronto para ser vencido, porque isto é grandeza. A grandeza implica nisso, né? Você não pode desistir de uma competição quando você tem um adversário como Corinthians, Palmeiras e Flamengo e assim por diante, São Paulo e assim por diante, né? Então fica aí essa lição aí, porque na verdade foram duas eliminações de Copas aí importantes para o Leão. A Copa do Nordeste, a eliminação foi muito pior, evidentemente, né, porque dava para ganhar contra uma competição que era muito mais tranquila, e Fortaleza era a força máxima daquela competição, e de certa forma essa é pior. Por quê? Porque não pela facilidade do Palmeiras em relação ao Ceará no passado, né? Verdão, incomparavelmente, não dá nem para comparar, é muito maior, é o melhor time do Brasil, como eu já falei para vocês aqui. Mas pela atitude mesmo de querer bancar um time bem alternativo ali no jogo da ida, né? Destaque aí, por exemplo, negativo para o Guilherme, destaque para o lado direito, não somente com o Pikachu, mas o Dudu também não soube aproveitar a oportunidade. O Dudu, meu amigo Dudu, né? O Tinga não pôde jogar e você ganha a oportunidade. O Tinga, que não tá jogando nada, ele não pôde ir a campo, aí você tem a oportunidade e você não consegue aproveitar essa oportunidade. Tem que fazer muito mais do que tá fazendo. É claro que o Pikachu tá batendo cabeça, assume o lado. Ignora o Pikachu e assume o lado do campo. Entende? É isso que tem que fazer. Então hoje eu acho, na verdade, que como teria muito mais a bola, a ideia poderia ser ir com o jogador ali para trabalhar um pouco mais a qualidade, né, naquele setor direito, e não com o Pikachu. Porque a ideia do Pikachu de um lado e o Guilherme do outro era acionar a velocidade para um jogo para o qual o Fortaleza teria muito mais a bola. Então ficou um tanto quanto inexplicável isso daí, né? Então eu não entendi essa ideia do Vojvoda de tentar jogar com dois pontas abertos velozes ali pelos lados do campo. Não funcionou. E é curioso, né? Pelo lado do campo ali com o Guilherme, ele que perdeu todo passe errado, não consegue fazer um drible, não consegue fazer nada, parece que quando corre não pensa, quando pensa não corre, né? Mesmo ele, que é um cara de velocidade, só sabe ser veloz, não sabe fazer mais nada. Ainda assim, a gente viu que algumas situações em que o jogo, que o Fortaleza teve fundo de campo ali, isso aconteceu por causa do Pacheco, né? Do lateral, que foi certamente um dos melhores da equipe hoje, de novo, nessa partida. Zé Wellison, muito bem, gostei do Zé Wellison, de fato tá num momento muito bom, tomara que de fato ele consiga repetir essas atuações aí dos últimos jogos, tá crescendo, tá voltando a ser o Zé Wellison aí que gera muita confiança na torcida. Saiu com certa dignidade nessa partida, do confronto no geral pra mim não sai. Tá? Eu tô sendo muito sincero com vocês aqui, gosto muito do Fortaleza, vocês sabem muito bem disso, mas pra mim não sai em virtude do que aconteceu no primeiro jogo, tá? E também precisamos, ainda que o Fortaleza tenha tido aquele comportamento no primeiro jogo, também precisamos destacar que de novo a arbitragem interfere na vida do Fortaleza na Copa do Brasil. Foi assim na temporada passada contra o Fluminense, que foi vergonhoso, foi um vexame, né? Até hoje eu não gosto de olhar pra cara daquele árbitro, né? E agora também não gosto de olhar pro cara de abacate, aquele árbitro goiano que apitou o jogo lá no Aliança contra o Palmeiras, né? O cara de abacate que me fez, inclusive, ir ao supermercado, né? Como sempre, quando eu vou ao supermercado, vou ao lugar onde fica as frutas, né? Pra comprar frutas, comprar abacate, e quando eu cheguei lá, lembrei da cara dele e não comprei o abacate, né? Porque o cara de abacate ficou aqui tatuado na minha mente em virtude dos crimes que ele praticou contra a equipe de Fortaleza lá no Aliança, né? Então o Fortaleza, infelizmente, sai de novo de uma competição também por causa da interferência da arbitragem. A diferença, contudo, na minha opinião, é que no caso do Fluminense, a arbitragem praticamente eliminou o Fortaleza. E ela foi a responsável pela classificação do Fluminense diretamente. Neste caso, para mim, ela não, apesar dela atrapalhar demais, dela prejudicar, machucar o Fortaleza, infelizmente, ela não explicou a eliminação. A eliminação aconteceu por causa da ideia de levar um time alternativo e do Palmeiras, que jogou e teve méritos de vencer também a partida. Venceria por 2-0, venceria que fosse por 1-0 e hoje jogaria muito mais, mas o Palmeiras
acabou ganhando muito favoritismo, muito mais favoritismo do que já tinha quando foi a campo com a força máxima diante de um Fortaleza que foi com um time alternativo naquele jogo. O Leão está eliminado, agora tem que concentrar suas energias no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. São duas competições que dá para o Fortaleza, né, avançar muito, gente, né, caminhar muito, né, e infelizmente, né, eu não gosto de um projeto de um clube que está crescendo muito, sabe, reduzir suas competições. Muita gente vai achar que isso talvez seja bom. Não é bom. De qualquer maneira, do ponto de vista objetivo, isto sim obriga o Fortaleza a ter muito mais eficiência nessas duas competições. E acredito que isso de fato possa acontecer a partir de agora, né? Quanto a reforços, evidentemente que o Fortaleza vai precisar ir ao mercado e trazer jogadores para qualificar ao lado do campo, e acho que tem que pensar em trazer no mínimo 2 para aquele setor, né? Um titular e um reserva, porque não tem reserva, né? Guilherme não pode ser reserva, o Romarinho não é um jogador confiável, né? E precisa trazer aí 2 bons jogadores. Agora não pode olhar para tais das oportunidades, que não são oportunidades aí que estão no mercado, né? De jogadores que não estão rendendo absolutamente nada. Meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Leão. A cota para buscar um jogador que não está tendo rendimento já acabou no Fortaleza, pelo amor de Deus, Marcelo Paes. Chega disso. Para com isso. Jogador que não está jogando na sua equipe, não está jogando absolutamente nada, por que vai jogar no Fortaleza necessariamente? Né? Então chega disso. Se for de novo embarcar nisso daí, pode comprometer completamente aí a temporada, porque o Fortaleza precisa muito de qualidade e velocidade pelos lados do campo, né? E os atores que hoje foram a campo para interpretar essas ideias de jogo do Voivoda pelos lados do campo não funcionaram, não mostraram aí o rendimento que a equipe precisava e também interferiram diretamente aí na qualidade do jogo. O Fortaleza teve muita finalização, mas sem a qualidade necessária para conseguir fazer os gols também necessários para eliminar o Verdão. Foi justa a classificação do Palmeiras no fim das contas e que fica de lição para o Leão aí, essa eliminação, para olhar de forma muito diferente para essas competições, né, e também para os seus adversários nesses momentos aí de disputa contra times muito fortes aqui do cenário do futebol brasileiro. É isso, meus amigos, que Fortaleza agora olhe com carinho para a Sul-Americana e para o Campeonato Brasileiro e também olhe com muito carinho e um olhar também eficiente para a sua visita necessária ao mercado e para trazer bons jogadores ali para o lado do campo em especial. Tá bom, gente? É isso.